Oi, pessoal, tudo bem? Bom, agora vamos nos preparar, vamos deixar a mente bem calma para a última parte dessa sequência de ajuste oclusal. Então, agora a gente vai falar bastante das técnicas, né, de ajuste oclusal. São técnicas complicadas, que a gente às vezes vai precisar parar, ver de novo, olhar o PDF que a gente disponibiliza para vocês, tentar entender de um jeito bastante lento e de um jeito que a gente consiga é, absorver isso e praticar. O ideal é praticar. Então, o que eu recomendo em termos de estudo, né? Se eu fosse um estudante, vocês assistirem um pouquinho, cada tópico que a gente for falar, dar pausa, fazer um resumo, pegar o PDF, fazer um resumo, é, e se perguntar se vocês entenderam aquele trecho que vocês viram. Caso não tenham entendido, vejam de novo, tirem dúvidas e só assim passe para o próximo trecho. Então eu vou começar a falar, vocês vão ver que é bem complicado, bem cheio de detalhes, mas que na hora da prática não é tão complicado assim. Conforme a gente vai praticando, isso vai se tornando mais simples, tá bom? Então vamos começar lá com a projeção. Tem algumas coisas que são recordações, mas vocês vão ver que o ritmo desse último vídeo é um ritmo um pouco mais pauleira, né? É um ritmo um pouco mais acelerado para a gente poder é, captar e poder aplicar. Então, talvez o melhor estudo seja aplicar e entender. Você tem um caso simulado, né, ou na clínica, quando vocês voltarem a atender, vocês terem um caso e planejarem o que eu vou fazer aqui e por quê e como, né? O que eu vou fazer, qual a razão, qual a finalidade e como é a técnica. Isso é muito importante. Talvez o para quê seja importante, os cuidados a serem tomados e o como. Por último, o como. Então essa aula aqui é um pouco do como fazer, tá? Então vamos lá para a projeção. Agradeço a atenção ainda de vocês, tudo. E reconheço o baita esforço que desse entendimento desse último tema. Vamos lá. O esforço, o tempo, etc. Né? Então vamos lá. Então, ó, quando a gente vai fazer um ajuste oclusal, vamos agora pensar de um jeito bem prático. Assim, a gente fez uma restauração grande, ou fizemos um provisório, né, em resina acrílica, e a gente vai fazer o ajuste dessa oclusão desse paciente. O que eu preciso, né? Então a gente vai utilizar carbonos de espessuras mais grossinhas até espessuras mais finas. Então, na prática, talvez a gente não precise de tantos assim, mas entender que os mais grossos, eles marcam mais, né? Eles acabam formando uma marcação mais grossa, mais grosseira, né? E os mais delgados, eles são para aqueles ajustes mais finos. Então, teoricamente, a gente tem que ajustar, começar ajustando no mais grosso, e aí depois que tiver bom no grosso, a gente checa com um imediatamente mais delgado para ver se realmente está ajustado ou se eu ainda preciso refinar um pouquinho mais. E é isso. Aí no final a gente tem que sempre fazer um polimento para os dentes, os contatos dentários deslizarem também, né? Para que não seja áspero, porque senão a gente vai induzir uma atrição também, um acúmulo de biofilme, etc. Então a gente usa essas espessuras de carbono em micrômetros, né? Lembrando que 1 micrômetro é a milésima parte de 1 milímetro, então 200 micrômetros é 0,2 milímetros, né? Então o uso de pinça Miller, que é essa pinça que a gente colocou a imagem aqui embaixo, o ideal é que use bilateralmente, até para a gente checar se os contatos estão equilibrados do lado direito e lado esquerdo. Como e onde desgastar de acordo com o tipo de marcação. Esse é um cuidado que vocês têm que ver. Opa, marquei errado aqui. E as cores, né? Se vocês utilizarem, vocês terem mais ou menos uma padronização.
de uma cor, normalmente os carbonos eles têm duas cores, uma de um lado, outra do outro. Normalmente é ou preto e vermelho, ou azul marinho e vermelho. Normalmente uma cor mais escura e outra vermelho. Então tem gente que usa assim uma cor para cêntrica e outra cor para as excursões, né? Para protrusão e lateralidade. Então a gente tentar utilizar esse raciocínio. Não apenas ver, né? O carbono ele não serve só para olhar a marca, ele serve para a gente sentir se está prendendo o carbono na hora que a gente pede para o paciente fechar ou pede para ele fazer um movimento excursivo, a gente sentir a intensidade desse contato na hora que a gente tenta remover o carbono. Então, se o contato for um contato forte, ele vai ficar muito preso. Se for um contato mais leve ou quase sem contato, a gente às vezes consegue até retirar o carbono. Então, sentir essa sensibilidade tátil também é importante, além da marca que a gente vê. E as marcas que a gente vê, elas variam, né? Elas podem ser desde uma marquinha até uma marcona, até furar o carbono. Então a gente pode ver marcas assim mais fracas até mais fortes. Quando fura o carbono, fica uma marca, né, da mancha do carbono, do borrão, e um ponto branco, assim, um ponto vazio no meio, que significa que foi tão forte que além de marcar, furou e removeu a marca que teria marcado. Então a gente saber interpretar aquilo que a gente vê também. E como transformar um borrão, né, quando a gente bate o carbono, num ponto ou numa linha. Então, eu gosto daquela técnica que a gente vai desgastando ao redor, por exemplo, tem um borrão assim, a gente vai desgastando ao redor até aquele borrão virar um ponto. Aí a gente marca de novo com carbono de mesma espessura e vê se realmente está marcando um ponto ou se ainda borra. Significa que a gente está suavizando aquele borrão para virar um ponto, concentrando a força, né, num determinado ponto. E aí a gente muda para um carbono mais fino e vê se isso se reproduz ainda. E quando a gente tem um borrão de uma linha, né, que seria as guias de excursão, a gente tem uma linha, um borrão, né, um caminho borrado, e a gente quer deixar somente uma linha. A gente desgasta ao redor e mantém aquilo, ou seja, não desgasta naquela linha que a gente quer manter. E a gente vê se essa linha se perpetua na próxima marcação, muda para uma marcação mais fina e vê se ela está precisa naquele ponto. Tomar bastante cuidado para não desgastar além do necessário. Às vezes, quando a gente quer fazer esses ajustes, a gente já vai com a broca muito forte. A gente precisa ir aos poucos. É melhor demorar mais e fazer certo e desgastar somente o necessário do que desgastar além do necessário. Então, em dentes naturais, né? De novo, eu gosto de falar isso porque é algo assim que tem a ver com a odontologia conservadora. A gente não pode desgastar além do que a gente precisa. Então, termos consciência de que estamos amputando, né? Estamos tirando para sempre um tecido biológico, né? Uma estrutura biológica que não mais vai se regenerar. Então, existem questões éticas e legais. Quando a gente for fazer um ajuste por desgaste, principalmente em estruturas biológicas, a gente tem que ser super criterioso. Quando é em restauração, né, que a gente fez, se é uma restauração de cerâmica, por exemplo, indireta, a gente também ter consciência daquilo que a gente vai desgastar, às vezes pode estragar a nossa peça. Então pode ter sido um erro na espessura de desgaste, por exemplo, para fazer o preparo cavitário. E aí a peça veio grande demais e temos que desgastar. Então, ter critério também no preparo cavitário, no quanto a gente vai desgastar, etc. Porque existem questões éticas e legais e questões econômicas aí também. Mas quando a gente está fazendo ajuste de restaurações, sejam elas de amálgama, de resina composta, né, de materiais plásticos, aí a gente vai desgastar, normalmente a gente põe a mais, então a gente vai desgastar aquilo que está a mais e a gente vai deixar o que vai nos dar a estabilidade mandibular, que vai nos dar a eficiência mastigatória que não atrapalhe nem em cêntrica e nem em lateralidades. Que em cêntrica promova os contatos bilaterais simultâneos e que em excursões da mandíbula eu tenha liberdade para ausência de obstáculos. Então, saber os critérios, né, para isso e onde se quer chegar. Aquela história que eu falei do para quê, a meta onde eu quero chegar.
Saber ler, saber entender, né, o que a marcação do carbono nos diz. Desgastar somente onde se precisa e pouco em esmalte. E depois saber polir o esmalte desgastado, aplicação de flúor para ajudar na remineralização daquele esmalte que já ficou mais fragilizado, já não é o natural, já não é aquela camada mais externa, é uma camada menor. Então, caso a gente tenha que fazer desgaste em dentes naturais, saber lidar, saber desgastar o menos possível e saber lidar com o pós-desgaste, polimento para não haver agregação de biofilme, não ter uma estrutura áspera e que nós possamos depois fazer uma aplicação de flúor também. Então, as pontas que nós utilizamos, em geral, são essas pontas assim que tem um afunilamento. Então, pode ser tanto uma ponta cônica quanto uma ponta ogival. Dá para a gente utilizar brocas multilaminadas também, como são essas aqui embaixo, né? Então, depende do material, depende do que a gente quer ter no final. Então, aqui nós temos instrumentos abrasivos rotatórios e aqui embaixo brocas mesmo, né? Que são instrumentos multilaminados. Algumas considerações quando a gente usa o carbono. A umidade, né, da saliva vai fazendo o papel carbono ficar mole. Ou então o papel carbono que a gente está fazendo o teste já foi muito furado, já foi muito utilizado. Aí a gente tem que pegar uma nova parte. Não gastar muito também, não pegar uma folha inteira para fazer o desgaste. A gente pega mais ou menos um quadradinho na dimensão de um molar. O paciente vai se cansando também. Então, se esse processo de ajuste também for muito longo, o paciente acaba meio que se acostumando, por isso que eu coloquei entre aspas, e ele vai começar a dizer que tá bom já, né? Ou então tá só estranhando, é assim mesmo. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Tem que tomar cuidado tanto para não desgastar mais, quanto para não desgastar menos. Né? Da gente chegar para o paciente e falar, é assim mesmo, agora tá bom. Vai para casa que você vai se acostumar. Então tem coisas que a gente tem que ter o critério para não desgastar e tem outras que a gente precisa desgastar. Nós já comentamos do problema em a gente deixar uma restauração mais baixa, seja ela porque a gente confeccionou ela a menos, né, de onde daria a estabilidade mandibular e eficiência mastigatória, ou seja porque a gente na hora do ajuste oclusal desgastou demais a ponto de perder o contato com o antagonista. Então um desgaste além do contato funcional também é um problema. Lembrar que restaurar dentes não é simplesmente fechar cavidades. A gente está devolvendo forma, função, estética. E quando a gente fala em função, essa parte de eficiência mastigatória, estabilidade mandibular é fundamental. E também a ausência de obstáculos para as funções e para os movimentos mandibulares também são importantes. Alguns pacientes falam da importância da desprogramação, né? Alguns autores falam, ou seja, a gente evitar aquele padrão de mordida habitual, então fazer um desgaste próximo da MIH e tomar cuidado que às vezes pacientes que estão anestesiados, eles respondem de maneira diferente, eles respondem assim de uma maneira falsa. Eles podem dizer que tá bom quando a gente pergunta, sendo que na verdade tá um ponto assim de estranhamento e realmente de incômodo para o paciente. Então, tomar cuidado com dentes anestesiados também. Então, vamos em frente. Então, novamente lembrando qual é o raciocínio que vai implicar na sequência de um ajuste. É interessante, antes de se fazer uma restauração, ou seja, antes de programar um isolamento absoluto, assim, a gente marcar qual é o padrão de mordida da pessoa, né? Antes de anestesiar, inclusive. Marcar o MH antes. E após a restauração, a gente olhar, assim, de uma maneira mais genérica, talvez nem marcando ainda, se o dente restaurado é o único que toca, ou se tem já alguns outros toques, né? Preservar as pontas de cúspide, isso é importante por causa da contenção posterior, como a gente já falou,
e ter atenção especial com as cúspides de suporte, né? Que elas dão a manutenção dessa dimensão vertical de oclusão e altura facial pela contenção posterior, que são as cúspides VIPs, né? Vestibulares inferiores, palatinos superiores. Devemos desgastar apenas o que é indesejável, o que a gente já falou, e deixar o que pretende manter o mais claro. A técnica de desgastar em volta do borrão, que eu comentei nos slides anteriores aí, deixar um ponto e suavizando e fazendo isso repetidas vezes, depois mudar para um carbono mais fino e etc. Deixar um ponto suavizando, mudar para o carbono mais fino. Tentar observar o paciente, pedir para ele fazer abertura e fechamento e ter aquele primeiro toque dentário. E tentar observar desvios, depois que a gente faz a restauração, se aquele dente que a gente fez, aquele dente novo, vamos dizer assim, aquela parte do dente que a gente restaurou, se ela causa um desvio na mandíbula, um desvio até chegar em MH. Se a gente tem contatos bilaterais e simultâneos com a mesma intensidade e buscar tripoidismos. Isso é o ideal de tudo que a gente viu até agora. Ajustar dentes posteriores, né? Tomando cuidado com as prematuridades, aqueles contatos que tocam antes, mantendo a axialidade, né, da resultante de forças, sempre no longo eixo do dente. A resultante de forças tem que estar projetada no sistema de raízes, no longo eixo desse dente posterior. Sempre conferir os dentes anteriores, se as guias, mesmo que a gente tenha mexido num dente posterior, conferir sempre se as guias ainda estão adequadas, ver se nos movimentos de excursão aquele dente que a gente fez também representa alguma interferência. Então, olhar tanto as guias quanto se o dente atrapalha nas excursões. Então, nas excursões, a gente tem que ter a liberdade posterior. Quanto mais posteriores as interferências, pior. Isso a gente já falou devido ao sistema de alavancas, de sobrecarga muscular e articular também. Toques independentes, se a gente tem desoclusão do lado de não trabalho, se a gente não tem toque nos incisivos, isso também representa uma interferência em lateralidade, né? E se em protrusão, há contatos com dentes contralaterais e ver se eles estão distribuídos igualmente, né? A gente sempre tem que ver o padrão de desoclusão de um lado em relação ao do outro e tentar reproduzir isso. Então, se a gente mantém esses obstáculos, eles vão representar sobrecarga em dentes posteriores, vão, por vezes, promover um deslize anterior da mandíbula e podem ocasionar desgastes dentais, hipermobilidade, migração dental, como a gente já falou, fora outros problemas musculares. Então, o que são contatos prematuros? Só como recordação esse conceito aí. São contatos dentários que produzem o desequilíbrio quando a gente tenta fechar a boca. Então, o desequilíbrio da mandíbula durante o fechamento para a posição de MH. Toca num ponto e depois toca no outro. Toca num ponto, desliza para frente, ou desliza para a lateral, ou desliza para o meio. Então, atrapalha o movimento cêntrico. E é importante a gente observar para que lado está atrapalhando, o que aquele desequilíbrio está promovendo nessa mandíbula, que não causa aqueles contatos bilaterais e simultâneos. Então, quando a gente pensa nisso, uma das primeiras coisas a observar se existe um toque prematuro, né? Um toque antes de todos os outros, que não tenha o contato bilateral e simultâneo. Se existe um desvio da lateral, ou seja, na hora que você pede para a pessoa morder, desvia assim de lateral, morde num ponto e depois a mandíbula encaixa indo para o meio, indo para medial. Caso tenha isso, a gente tem que procurar contatos A e C, ou seja, vertentes lisas das VIPs contra triturantes das leaves. E para isso a gente tem que imaginar esse desenho de novo. Se está tocando contatos A e C, a gente vai ter um desvio para medial.
Se a gente vê um toque prematuro e um desvio para fora, para lateral, a gente tem que procurar os contatos do tipo B, que são os contatos das cúspides de suporte, né? Nas vertentes triturantes dessas cúspides de suporte, das VIPs. Se fica alto e sem desvio, né? Na hora que a pessoa fecha, só fica alto, mas não desvia, o que eu tenho que ver? Está com excesso de stopper, né? O stopper está fazendo tocar antes. Então, o que eu tenho que procurar? Eu tenho que procurar as distais superiores, as vertentes distais superiores e as mesiais inferiores, no sentido anteroposterior. E as pontas de cúspides dessas cúspides de suporte também, que pode ser o que está atrapalhando. Outra situação que pode acontecer é quando fica alto e a mandíbula desliza para anterior, como eu falei. Aí o que eu tenho que fazer? Procurar as vertentes equalizers, que são as mesiais superiores e distais inferiores. Que pode estar causando desvio é esse toque nas equalizers. Então, quando a gente tem um dente alto, excêntrica, pode acontecer essas 4 situações aí. Então, ou um toque prematuro e desvio para o meio, né, para medial. Aí eu vou procurar pontos A e C nas vertentes lisas das VIPs contra as triturantes das LIVs, né, das de suporte, as lisas da de suporte contra as triturantes das de não contenção cêntrica. Ou pode ter um contato prematuro e desvio para o lado, para a lateral. Aí eu vou procurar os contatos B, né, que são contatos nas cúspides de suporte. Como toca na cúspide de suporte, e o único osso móvel é a mandíbula, aí o que eu vou fazer? Eu vou ter uma resultante de deslocamento para fora. Depois a gente vai mostrar isso detalhadamente em desenhos, caso a caso. Se ficar alto e sem desvio é porque está tocando num ponto stopper antes dos outros. E se ficar alto e desliza a mandíbula para frente é porque está tocando num equalizer antes. E aí para encaixar a gente tem que fazer uma leve protrusão para chegar na MH. Então, excêntrica é isso que a gente vai observar. 4 situações. Então agora vamos ver essas 4 situações de um jeito muito detalhado, mais com calma, e a técnica de onde desgastar, né? Agora a gente vai primeiro entender o que a gente vê, entender o porquê que isso acontece e saber como resolver caso a caso desses. Então, se a gente tem o desvio, na hora que a gente pede para o paciente fechar e ele vai para medial, né? Ele encosta num dente e desliza para medial, a gente vai procurar contatos A e C. Então, se a gente fizer uma recordação, olhando essas imagens aqui, ou seja, um contato A, né, é um contato da vertente triturante, no caso aqui do superior, né, da vestibular superior, que é uma cúspide não funcional, é uma LIV, contra uma lisa, é, a triturante de uma live contra uma lisa de uma de suporte. Então, ó, vertentes lisas das VIPs contra triturantes das lives. E o contato C também é um contato que a gente vai ter da mesma maneira, ó. É a lisa da de suporte, né? Então, a parte lingual da superior, ou palatina da superior, lisa da de suporte contra a triturante, ou seja, a vertente vestibular ou triturante da cúspide lingual, que é uma cúspide de não contenção cêntrica do dente inferior. Quando toca assim, e a gente entendendo que é a mandíbula que vai mexer, o que a gente vê? Se a gente olhar essas 2 imagens, a gente vai conseguir imaginar que para o dente encaixar, para a cúspide encaixar no sulco, ela vai deslizar para dentro, ela vai deslizar no sentido para o meio do rosto. Então a gente vai observar esse desvio da mandíbula para medial. Então se a gente fez uma restauração ou no superior ou no inferior e a gente nota que a mandíbula foi para medial, a gente tem que procurar esse contato prematuro, né, que atrapalha o fechamento da mandíbula. Nessas 2 situações, a gente vai procurar o contato A ou um contato C, que ambos promovem o deslocamento da mandíbula para medial.
Então a gente sempre tem que fazer esse tipo de simulação para imaginar, na hora que toca, que deslize que faz para chegar no encaixe. E dependendo do deslize que vai fazer para chegar no encaixe, a gente vê para onde que a mandíbula vai. No caso aí, se é um contato ou A ou C, vai para medial. Então, novamente, assim com outros desenhos, a mesma situação. Procurar contatos A e C, que são vertentes lisas das de suporte, contra triturantes das de não contenção cêntrica. Tá? Então, ou vai tocar, se for um contato A, vai tocar a cúspide vestibular do superior, a parte triturante, né, que é uma leave, contra a lisa da vestibular inferior, que é uma de suporte. E aí desloca para medial. Ou então vai tocar um contato C, que seria aquilo que a gente viu nesse slide aqui. A lisa da de suporte superior, que é a palatina superior, contra a triturante da lingual inferior, que é uma leave. A lingual inferior não é uma cúspide de suporte, é uma cúspide de contenção cêntrica. E aí qual é a técnica? A gente vai desgastar a vertente lisa, ou seja, naquela cúspide de suporte, na parte lisa, para tentar fazer com que não encoste mais naquele ponto onde está mais alto, que promove o deslize. A gente vai desgastar nesse ponto onde está tocando antes, para que na hora que a pessoa fechar, ela vai fechar já encontrando a ponta de cúspide no sulco a qual ela deveria se encaixar. Então a gente vai ver até o contato ocorrer na cúspide. A cúspide encaixa na fossa. Eventualmente a gente faz esse desgaste também na triturante da cúspide de não contenção cêntrica, na leave, fazendo uma espécie de um platô. A gente vai falar disso lá no finalzinho também, numa técnica mais simplificada. Mas, como regra, a gente vai desgastar na lisa da de suporte, tá? Então, ou a gente vai desgastar em geral, né, quando isso acontece, na vestibular da cúspide vestibular do inferior, ou na palatina da cúspide palatina do superior, tá? Quando há essa deflexão para medial, para o meio. Bem fácil de entender isso. Aqui está explicando a mesma coisa também, ó. Procurar contato A e C, exatamente aquilo que a gente falou. Desgastar a vertente lisa até o contato ocorrer na cúspide e a cúspide encaixar na fossa. E aí, teoricamente, na hora que a pessoa for fechar, já não tem mais aquele obstáculo e vai ocorrer o encaixe da cúspide de suporte na fossa onde ela se pretende encaixar. Então, de novo, aí mostrando o desgaste aqui na vestibular dos inferiores, ou seja, na cúspide de suporte, que é o do inferior, na região de desgaste, e aí o dente superior com o inferior acabam casando certinho, acabam encontrando bem no fundo de sulco. Segunda situação que pode acontecer, quando a gente pede para a pessoa morder e o desvio é para os lados, ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. Aí depende, lógico, do dente que a gente fez, do lado que a gente fez essa restauração. Aí o que a gente vai procurar? Nós vamos procurar contatos nas vertentes triturantes das cúspides de suporte. Tomando um super cuidado, porque agora a gente está falando cúspide de suporte contra cúspide de suporte. Então, desgastes em cúspides de suporte, a gente tem que tomar um cuidado a mais. Por quê? Porque as cúspides de suporte determinam aquela altura que eu falei, que é da contenção cêntrica posterior. A gente tem que observar isso para não perder essa contenção cêntrica superior. Então, sempre que a gente puder evitar desgastar em ponta de cúspide, isso vale como uma regra geral. Sempre que a gente puder evitar contato, desgaste em ponta de cúspide, a gente não vai desgastar em ponta de cúspide para não perder a altura da DVO, a altura que dá a contenção cêntrica posterior, a altura que vai dar a altura facial, da dimensão vertical. Então, qual é a técnica e o critério que a gente tem que fazer? Primeiro, achar onde está esse contato. Então, é triturante com triturante, cúspide VIP com cúspide VIP. Então, normalmente,
esse contato B, ele vai estar na palatina do superior, na parte triturante da palatina do superior, contra a parte triturante da vestibular do inferior. Então, VIPs, né? Triturante PS, triturante VI. Aí, qual é a saída para isso? Desgastar o dente cujo contato esteja mais próximo da ponta de cúspide, ou no dente em que a posição esteja mais desfavorável, tá? Lógico que no caso do dente que a gente fez a restauração, a gente não vai procurar desgastar no outro dente, a gente vai desgastar no dente que a gente fez a restauração e que ele ficou mais alto. Onde? Naquela parte mais próximo da ponta de cúspide, normalmente é onde a gente fez uma restauração um pouquinho mais alta. Aí aqui tem também outra coisa, assim, após conseguir o contato em ponta de cúspide, desgastar a vertente triturante do outro dente, para acomodar, realmente acoplar a ponta de cúspide dentro da fóssula. Então, se eu conseguir desgastar um pouquinho próximo à ponta de cúspide, eu também depois vou desgastar a vertente do outro dente para eu conseguir realmente esse acoplamento e não ter mais esses desvios. Então, de novo aí, a mesma situação, tá? Procurar contato B nas vertentes triturantes das VIPs, né? Das cúspides de suporte. E aqui uma repetição do que eu acabei de falar, simplesmente com outros desenhos. Eu coloquei isso na aula, mesmo sendo uma repetição, e vocês vão ver que outros slides também eu faço isso para outros critérios que a gente usa. Coloquei para fixação e para estudo. Então, talvez vocês peguem isso lá no PDF, fique mais fácil de entendimento também. Quando existe um fechamento, você pede para a pessoa fechar, ela sente que está alto, mas não tem desvio. Toca naquele dente e não tem desvio. O que a gente interpreta a partir disso? Que um stopper está estopando, né? Está parando a parada de fechamento antes do que ela deveria. Então está parando o fechamento antes da gente chegar em MH, impede chegar em MH. Então está um stopper mais alto. Quando a gente sabe que é um stopper mais alto, o que a gente vai procurar? No sentido antero-posterior, ou mesiodistal, a gente vai procurar aquelas vertentes distais dos superiores contra as vertentes mesiais dos inferiores, tá? Então a gente vai procurar vertentes stoppers, distais dos superiores, mesiais dos inferiores. Na dúvida, sempre façam aquele desenho do arco de fechamento, que é mais ou menos esse desenho do canto inferior esquerdo aqui de vocês. E aí a gente vai equilibrar, desgasta o stopper que está a mais até ocorrer um fechamento que encoste contatos bilaterais simultâneos. Então, de novo aí, explicando de uma outra forma. Alto e sem desvios. Procurar vertentes stoppers, que são as distais superiores, mesiais e inferiores. E se for aí o toque, suavizar a vertente até tocar igualmente com os equalizers, que são as mesiais superiores e as distais inferiores. Se o toque for em ponta de cúspide, for um toque que está bem na ponta de cúspide, a gente vai procurar as VIPs e checar as excursões. Isso aqui é uma exceção muito importante. É uma situação importante a gente saber. Se a ponta de cúspide tocar nas excursões, nos movimentos, né, protrusão e lateralidade, o que a gente vai fazer? A gente vai arredondar essas cúspides, diminuindo-a. Se não tocar em excursão, que a gente vai fazer? A gente vai aprofundar a fossa correspondente. Então, esse é um detalhe interessante e importante para a gente falar, porque mexe com uma das exceções da gente mexer em cúspide VIP. Né? A gente precisa saber isso, porque a gente sabe que mexer em cúspides VIPs altera a dimensão vertical de oclusão. Então, vejam isso com bastante cautela. Aqui, outros desenhos esquemáticos nesse slide, né? Quando está alto e sem desvio. Então, desgastar próximo à ponta de cúspide. Vejam que é triturante contra triturante de cúspides de contenção cêntrica. É VIP contra VIP nas vertentes triturantes de um contra a vertente triturante de outro. Esse aqui talvez seja a situação mais comum que a gente vai ver nos nossos casos. Quando a gente pede para a pessoa fechar, toca
e desliza um pouquinho para a protrusão, desliza um pouquinho para a anterior. E aí é o contrário. Aí eu tenho que ver que está tocando num equalizer antes de equilibrar no stopper, vamos dizer assim. Então aí eu vou procurar vertentes equalizers, que são as mesiais dos superiores contra as distais dos inferiores, né? Mesiais dos superiores contra distais dos inferiores. Se está tocando mais forte lá, para eu fugir desse contato mais forte, eu jogo a mandíbula um pouquinho mais para a protrusão e o paciente sente como se estivesse tocando e desviando para frente, certo? Então, se a gente fosse olhar novamente aquele nosso diagrama de Posselt, né? O envelope de Posselt, é como se a gente tivesse um obstáculo que promove esse deslize um pouco mais baixo, né, e um pouco mais posterior. Até eu chegar em MH, eu tenho que vencer, eu tenho que seguir uma rampinha, e essa rampinha seria o equalizer um pouco maior. Então, eu vou procurar essas vertentes equalizers aí. Eu vou procurar as mesiais dos superiores e as distais dos inferiores. Que é o que a gente viu nessa sequência aí, que a gente já mostrou em outras aulas, que acontece aquele desvio, aquela pivotagem da mandíbula, né? Ó. E aí a própria cabeça da mandíbula, né? Ela sai do lugar. Então vejam isso. Em alguns vídeos anteriores eu já mencionei, já mostrei esses mesmos slides. Vejam aí o ponto de interferência desse tipo de interferência. Se a gente fosse fazer um ajuste aí, a gente vai procurar as vertentes equalizers. Então, esse deslize, explicando novamente. A gente vai procurar as vertentes equalizers, que são as mesiais superiores e distais inferiores. Então, no caso lá daquele modelo de gesso, que é um modelo superior, eu vou procurar o quê? As mesiais, as vertentes mesiais superiores. Olha, vejam como bate o que a gente está falando. Essa regrinha dá certo. Deixa eu pegar aqui a linha aqui. Ó, o contato onde está batendo são nas vertentes mesiais dos superiores. Então, teoricamente, se eu ajustar isso, não vai ter mais aquela pivotagem. Então, isso é muito interessante que a gente saiba o porquê que está fazendo e onde a gente quer chegar. Então, quando a gente entende toda essa sequência que a gente falou até agora, a técnica se torna fácil. Senão, é simplesmente fazer sem entender por que está fazendo. Buscar, então, simultaneidade entre equalizers e stoppers sem esse deslize para anterior. Para isso, a gente vai aprofundar as fossas, né? A gente vai mexer no aprofundamento das fossas e dessas vertentes para maior encaixe e fechamento centralizado. Outra observação é que o local do desgaste é importante a gente sempre observar a posição dos dentes nos arcos. Caso esteja em boa posição, a gente vai desgastar um pouquinho num dente, um pouquinho no antagonista. Lógico que quando a gente fez restauração num determinado dente, a gente vai procurar somente naquele dente, porque antes já tinha um padrão que o paciente tinha. Se não, a gente vai... se ambos estiverem em posições corretas, a gente vai buscar aquela posição mais inadequada. Isso a gente fala quando é um ajuste oclusal em ambos os arcos, né, que a gente vai fazer. Se é só no dente que a gente fez a restauração, a gente vai buscar essa característica no dente que a gente fez uma parte a mais. Outra situação, outra forma de dizer a situação, que é a mesma coisa, é onde a gente vai desgastar, que a gente vai procurar aquelas vertentes equalizers, né? Então, lembrar o que é equalizers, que são as mesiais dos superiores contra as distais dos inferiores, né? Então, ó, vejam, nos dentes superiores, a gente tem as vertentes mesiais voltadas para mesial, voltadas para anterior, e nos inferiores são as voltadas para posterior, voltadas para distal. Então, tanto de um lado quanto do outro. Aqui está mostrando o stopper só para mostrar um contraste, mas o que a gente vai procurar aqui são os equalizers. O que mais?
sempre a gente procurar, né, além de fazer isso, procurar se a gente não tirou o ponto B, né? Então, lembrar do tripoidismo, que o ponto B é uma estabilidade no sentido vestíbulo-lingual. A gente está fazendo um ajuste antero-posterior ou mesiodistal, mas a gente não pode deixar de lembrar que a gente precisa daquele ponto que confira a estabilidade, né? Para dar 3 pontos, ter o ponto B. Então, não eliminar o ponto B nesse processo. Então, é tomar cuidado com isso. E esse gráfico aí que está mostrando, lembrando assim aqueles sulcos, né, que formam tanto nos superiores quanto inferiores, que dão aquela para onde é que eu tenho que ter liberdade, tanto em protrusão, no caso aí essa flechinha verde, quanto em trabalho, que seria a flechinha azul, e em não trabalho, que seria a flechinha vermelha. Então é aquilo que a gente explicou num dos vídeos aí, que a gente mostra que tem que ter o sulco de escape, né? Quando a mandíbula mexe para o lado de trabalho, ela tem que ter liberdade, que normalmente é o sulco de trabalho. No caso dos inferiores, está para lingual e ele é meio que retinho, pouco angulado. No caso dos superiores, a tendência é esse escape ser para vestibular, porque é a mandíbula que está indo para o lado de trabalho. Então, para entender essa imagem, é só imaginar a mandíbula caminhando, né? No caso do superior, ela caminha no sentido vestibular dos superiores. No caso dos inferiores, se ela caminha para vestibular dos superiores, o escape dela do lado de... Quando ela faz trabalho para um determinado lado, o escape é para lingual. Então, como regra é isso. Nos inferiores, os sulcos de trabalho estão para lingual e nos superiores, os sulcos de trabalho estão para vestibular e ambos são retinhos. Os sulcos de não trabalho, nos inferiores, estão para disto vestibular, enquanto nos superiores a tendência é para mésio vestibular. Mésiolingual, perdão. Mésio palatino ou mésiolingual. Tá? É o contrário. Que o movimento que a mandíbula faz para um lado representa o contrário do caminho que deixa o rastro no superior. Não é difícil de entender isso, é só raciocinar um pouquinho. E aí a gente vem, agora que a gente já entendeu tudo de cêntrica, vamos pensar nos movimentos excursivos, né? Nos movimentos excursivos a gente não pode ter interferência, porque senão a gente perde aquela axialidade que a gente precisa ter. Então a gente precisa ter uma axialidade excêntrica e uma liberdade em excursões. Então contatos de interferência a gente tem que eliminar. Aqueles que impedem ou atrapalham o suave deslize da mandíbula nos movimentos laterais e protrusivos, ou seja, nos movimentos excursivos da mandíbula. E aí, quais são quando a gente pensa do lado de não trabalho, né, para o lado que a mandíbula não mexe, o que pode encostar com o quê? A vertente triturante da cúspide vestibular do inferior. Então vejam essa imagem, enquanto eu vou lendo aqui em cima, vejam essa imagem aqui do lado direito. Imagina que aqui é o mesmo arco, está fazendo trabalho para esse lado onde está o T, né? Então, esse lado aqui é o lado de trabalho. Esse lado aqui onde está NT é o lado de não trabalho. Onde que pode encostar representando uma interferência em não trabalho? Vou pegar de novo aqui para anotar. Onde que pode encostar? A vertente triturante, ou seja, essas internas da cúspide vestibular, aqui é lingual, do inferior, contra a vertente triturante da cúspide palatina do superior. A vertente triturante da cúspide vestibular do inferior contra a ponta de cúspide da palatina do superior. Ou a ponta de cúspide da vestibular do inferior contra a vertente triturante da cúspide palatina do superior. Ou ponta de cúspide contra ponta de cúspide. Então são todas essas situações que eu tentei fazer esse desenho esquemático aqui. Então, entender para onde a mandíbula está trabalhando, para onde ela está se mexendo, e o contato indesejável em não trabalho pode ser nessas situações,
Ou seja, todas as situações, se a gente olhar no sentido vestíbulo lingual, são situações de quê? Ponto A, B ou C? São situações de ponto B. São situações de toques em regiões B. Só que não excêntrica aqui, na hora que está mexendo a mandíbula para o lado. Então, o que, que a gente vai ter que fazer aqui? Deixa eu seguir aqui. Se esse ponto toca próximo da cêntrica, aí a gente usa aquela regra que a gente já viu de B com B. A gente vai desgastar a cúspide vestibular inferior se ela for mais estável que a palatina. Se não, a gente vai desgastar a outra, ou seja, a gente desgasta sempre a menos estável, né? Se ambas têm a mesma estabilidade, a gente vai optar por desgastar a palatina superior, pois a vestibular inferior é mais importante no ciclo mastigatório, porque é aquela que anda, né? É aquela que anda. Então, está na mandíbula, segundo esse autor aí que é o Janson, isso está na apostila do Janson, a gente vai desgastar o superior e não o inferior. Isso como uma regrinha mnemônica. Então, de novo, depois que a gente eliminou contatos em não trabalho, o que a gente vai fazer? Ou melhor, para eliminar contatos em não trabalho, a gente vai também olhar o caminho do que deveria ter liberdade para não trabalho. Ou seja, a gente vai olhar aquele caminho dessas flechinhas vermelhas, por isso que está essa bolinha vermelha aí. Então, no caso dos inferiores, a gente vai olhar para disto vestibular, e no caso dos superiores, a gente vai olhar um caminho no sentido mésio lingual. Então, disto vestibular no superior, mésio lingual, disto vestibular nos inferiores e mésio lingual nos superiores, tá? Então, a gente vai observar essas áreas onde estão marcadinhas aí nesse desenho aqui do lado esquerdo. Lembrando sempre que se a gente está ajustando em não trabalho, a gente tem que ter liberdade para o que seria o sulco de não trabalho. Então, saber para onde vai esse sulco de não trabalho, e a nossa interferência deve estar no caminho do que deveria estar livre. Então, é aí que a gente vai pesquisar e fazer o tal dos desgastes. Se a gente tem interferência agora, falando novamente de lateralidade, do lado de trabalho, agora não estamos mais falando de não trabalho, estamos falando do lado de trabalho. A gente vai procurar as vestibulares superiores e linguais inferiores, ou seja, as leaves, né? Os livros falam da regra de Bull, que é uma forma de falar americana, né, em inglês, que são a buccal upper, né? O que é buccal upper? Vestibulares superiores, buccal, virado assim para a bochecha, vamos dizer assim. E a lingual lower, né? Aí seriam a LI. Então, leaves. Bull é o jeito americano de falar leaves. Aí a gente vai desgastar as vertentes mesiais das cúspides vestibulares superiores e as vertentes distais das cúspides linguais dos inferiores. Então aqui, o que a gente tem que pesquisar? O caminho aí dos sulcos de trabalho. A gente tem que ter liberdade em trabalho. Então lembra que no outro caso a gente procurava o caminho do vermelhinho, da flechinha vermelha? Aqui no caso a gente tem que procurar o caminho da flechinha azul, que tem que conferir liberdade para o lado de trabalho. Então nos superiores a gente vai ver do centro para vestibular retinho, com pouca angulação. E nos inferiores a gente vai ver do centro para lingual. É mais fácil fazer o ajuste em trabalho. Então, os contatos em trabalho. Da mesma forma, eu fiz o desenho esquemático aqui no lado direito inferior. Aí. Então, vou ler. Ó. Pode ser a ponta de cúspide ou vertente lisa da cúspide vestibular inferior contra a vertente triturante vestibular superior. Agora a gente está falando do lado de trabalho. Pode ser a ponta de cúspide vestibular inferior
contra a ponta de cúspide vestibular superior. Então, ó, ponta de cúspide vestibular inferior contra essa ponta de cúspide vestibular superior. Ponta de cúspide da vertente lisa, porque aqui existem outras chances de interferência. Ponta de cúspide da vertente lisa da cúspide palatina superior, ou seja, essa ponta de cúspide aqui, contra a vertente triturante da cúspide lingual inferior. E a ponta de cúspide da palatina superior contra a ponta de cúspide da lingual inferior. Então, é só fazer esse desenho e a gente já entende onde que a gente vai pesquisar também, quando a interferência é do lado de trabalho. Qual que é a regra de Boole? Explicada aí por esse autor, que é a mesma coisa, seguir aquelas flechinhas azuis, como eu falei, desgastar nas leaves, né, a regra de Boole. Então, vou procurar as linguais inferiores e vestibulares superiores. Eu vou desgastar as pontas de cúspide, e aqui com uma segurança um pouco maior, porque eu não estou desgastando cúspides de suporte, né, são as leaves, ou as vertentes triturantes. Aí, após ajuste do lado de trabalho, a gente tem que verificar a ocorrência de novos contatos em não trabalho, que então deverão ser ajustados. Então, depois que eu ajusto em trabalho, eu tenho que checar de novo em não trabalho, e aí uso aquela regra das flechinhas vermelhas que a gente falou. Então, vejam como a sequência é assim, cêntrica, depois não trabalho, depois trabalho, depois que eu ajusto o trabalho, olhar não trabalho de novo. Então, depois eu vou mostrar um fluxograma dessa sequência. Então, esse tipo de imagem a gente tem que ter sempre em mente quando a gente vai pensar nos ajustes oclusais também. Então, a lateralidade. Do outro lado, a gente vai utilizar aqueles mesmos critérios, né? Então, aqui no caso, eu estou procurando. Se eu vou usar não trabalho, eu vou procurar o caminho do vermelhinho, né? Eu vou procurar o caminho oblíquo na direção mesiopalatina em cúspides de trabalho superiores. Olha aqui, ó. Mesiopalatina em cúspides de trabalho superiores. Ou disto vestibulares em cúspides de trabalho inferiores. Então, é o caminho do vermelhinho. Por isso que eu pus essa bola vermelha aqui para a gente lembrar disso. E do lado de trabalho, eu vou procurar o caminho das flechinhas azuis, como a gente falou. Então, o caminho das flechinhas azuis meio que coincide com a região de contatos equalizers. Então, eu também vou pesquisar nessas regiões. Mas eu acho mais fácil a gente lembrar do caminho dessas flechinhas aqui. Se eu estou ajustando do lado de trabalho, eu vou pensar nas flechinhas de trabalho, que são as azuis. Se eu estou ajustando do lado de não trabalho, eu vou pensar nas flechinhas vermelhas. Então, fica fácil assim. Esse caminho tem que estar livre. Eu tenho que, então, ter pontos de tripoidismo posteriores e liberdade em excursões, certo? Então, quando eu penso em protrusão, agora eu não estou falando mais de lateralidade. Então, lateralidade eu tenho que pensar em não trabalho e trabalho. Protrusão é só ir para frente. Aí, simplesmente, eu não posso encostar os dentes posteriores. Onde eu vou pesquisar? Aqui é fácil, porque eu estou vendo justamente a visão anteroposterior. Eu vou pesquisar nas mesiais dos inferiores contra as distais dos superiores. Ou seja, vou pesquisar naquelas regiões de stoppers também. Então, na protrusão, as interferências, eu vou desgastar, como eu falei, as vestibulares superiores e linguais inferiores, né? A regra de Boole de novo, as cúspides de não contenção cêntrica. Nesse movimento, ó o que a teoria diz, nesse movimento pode haver interferências nas leaves. Observar vertentes stoppers, internas mesiais, sempre internas, mesiais das cúspides linguais dos inferiores e as internas distais das cúspides vestibulares dos superiores, né? Então, eu acho que para entender na protrusão, é mais fácil eu olhar esse desenho aqui, que é um desenho simples, para onde está o incisivo está fazendo guia anterior, e aí eu observo aqui, ó, mesiais dos inferiores contra distais dos superiores. É aí que eu vou pesquisar
as minhas interferências em protrusão. Se houver molares inferiores inclinados para mesial, eu vou desgastar aquela crista marginal distal. Aí eu tenho que lembrar daquele desenho, que eu tenho a minha cúspide mesiolingual do primeiro molar superior e a minha mandíbula indo para anterior. Se ela vai para anterior, essa cúspide ela tem que correr lisa no sentido para distal. Então eu tenho que deixar esse caminho amarelo aqui nesse desenho e verde aqui no desenho, nesse outro desenho aqui seria o caminho verde. Nos inferiores eu desgasto essa parte para distal e nos superiores eu tenho que deixar livre essa parte aqui para mesial, tá? Então isso faz muito sentido e isso requer um treinamento prático também, que é coerente com tudo que já foi falado até agora. Então, uma vez entendidos os dentes posteriores, tanto em cêntrica quanto em excursões, né, lateralidade, aí lateralidade eu pesquiso o lado de não trabalho, e depois o lado de trabalho, depois eu checo o não trabalho de novo, e depois eu vou para a protrusão, aí eu vou ver os dentes anteriores. Se eu faço um dente anterior, uma restauração num dente anterior, eu tenho que observar essas regras que são mais simples, mais fáceis de entender. Em cêntrica, né, na hora que vai fechar, se não se tocam ou tem um leve toque, eu tenho que observar isso, porque em cêntrica não é para ter toques fortes, então eu desejo que em cêntrica os dentes anteriores não se toquem ou tenham um leve toque, com acoplamento dos caninos, suave, os caninos e incisivos. E em lateralidade o padrão de desoclusão. Eu vou ver se é guia pelo canino, se é função parcial de grupo, se é função total de grupo, se a gente tem uma força maior para anterior do que para posterior, e com isso eu vou sentir a força que o carbono faz nesse movimento. Então, sentir a força também é muito importante, desenvolver essa sensibilidade. E aí eu tenho regras mais simples. Em protrusão, o que eu quero? Eu quero suaves toques com distribuição homóloga, ou seja, que os dentes homólogos, os dentes parecidos, tipo incisivo central superior direito com incisivo central superior esquerdo, tenham a mesma força. Lateral direito com lateral esquerdo, a mesma força. Então, na hora que está fechando a boca, quando o incisivo contacta, tanto na hora que está fechando, em ROC, quanto em protrusão até a relação de topo a topo, o que eu vou fazer? Vou desgastar a borda incisal do inferior. Se eu restaurei o superior, é lógico que eu vou prestar atenção mais no superior. Mas essa aqui é uma regra geral. Quando somente um incisivo contacta na hora que está fechando para ROC e na protrusiva todos se tocam, eu vou desgastar a concavidade palatina do superior. Então, essa é uma regra que é importante saber para saber quando eu tenho dois dentes, qual que eu vou desgastar? Eu vou olhar. Falo muito, começo a tossir. Eu vou olhar esses critérios aí. E aí, depois que eu ajustei os anteriores, ou pelo menos chequei os anteriores, eu vou checar tudo de novo. Eu vou ver se na hora que eu peço para o paciente fechar a boca, se ainda tem deslize para anterior, se tem deflexões para medial, para lateral. E aí eu vou controlar e preservar em mais sessões, ou seja, acompanhar em mais sessões. Considerar a possível indicação de dispositivos interoclusais para protrusão durante o sono, para ver se tem alguma parafunção durante o sono. Fazer terapia cognitivo-comportamental, para não ficar encostando tanto os dentes quando a pessoa está em vigília. E controlar o caso. Então, acaba sendo simples. Gente, esse slide aí é um fluxograma, um algoritmo da sequência que eu tenho que ter no meu pensamento quando eu vou fazer um ajuste assim maior. Primeiro eu vejo dentes posteriores, peço para ele abrir e fechar, então cêntrica. Aí eu vou olhar, por exemplo, a lateralidade direita. Então isso aqui é um protocolo de pensamento. Aí eu olho a lateralidade direita, avalio se tem contatos interferentes em não trabalho, né, do lado esquerdo. Ajusto, checo em cêntrica de novo.
se tem todos aqueles critérios de incêntrica. Aí eu vou checar trabalho do lado direito. Aí checo incêntrica de novo. Aí eu vou ver a lateralidade do lado esquerdo. Vou ver se tem contatos interferentes em não trabalho, né, que seria o lado direito. Aí checo cêntrica novamente. Aí eu vou olhar o trabalho do lado esquerdo. Checo cêntrica novamente. Depois de eu fazer toda essa rotina, aí que eu vou avaliar a protrusão. E aí ajusto do lado direito. Checo cêntrica novamente. Depois peço protrusão de novo. Checo se tem algum contato interferente em protrusão do lado esquerdo. Faço o ajuste. Checo cêntrica novamente. Depois que eu faço toda essa sequência, aí eu vou fazer o polimento, flúor e considerar a proteção desses dentes com aparelho interoclusal. Então isso serve para aquelas grandes reabilitações. Quando é um dente só, isso é muito mais simples de ser feito. Mas o raciocínio acaba sendo meio que o mesmo. E aí, agora a gente vai entender a regra dos terços, que é uma regra mais simples. É uma regra mais simples de ser entendida, né? Entender que todo ajuste oclusal, a gente precisa, pelo menos em cêntrica, a gente precisa que as cúspides de suporte, né, as cúspides de contenção cêntrica, tenham um acoplamento nos sulcos do dente antagonista. Então eu quero as VIPs nos sulcos. Esse é o objetivo de todo ajuste oclusal, quando eu penso em cêntrica. Então é encaixar a ponta de cúspide cêntrica em fossa de vertentes triturantes. Tá? Então eu vou olhar, por exemplo, quais são as cúspides VIPs desses dentes. Como o próprio nome diz, ó, aqui é vestibular, aqui é lingual. São as vestibulares dos inferiores e as palatinas dos superiores. Como que é a relação dela em relação aonde elas deveriam encaixar, ou seja, o fundo de sulco. O sulco entre as vertentes triturantes do antagonista. Então essa regra dos terços me diz o quanto isso que eu desejo, que o ideal seria que ela tivesse um alinhamento, né? A ponta de cúspide, na hora que vai fazer cêntrica, perfeitamente alinhada com o sulco do dente antagonista. A regra dos terços me diz, em termos de terços, se eu for dividir essas vertentes em 3 terços, o quão discrepante ou quão longe está desse ideal que eu quero, quão longe está desse acoplamento da ponta de cúspide dessas cúspides de suporte contra os sulcos do antagonista. E aí, a regra é a seguinte: quanto mais próximo eu tiver desse objetivo, melhor. Quanto mais longe eu tiver desse objetivo, pior. Então é um critério para nem começar a fazer desgaste. Ou seja, se estiver muito longe, eu nem considero fazer ajuste oclusal, eu considero outras opções, como a gente vai ver a seguir. É um critério para nem começar a fazer desgastes irreversíveis sem um prognóstico confiável e para buscar-se a axialidade da resultante de forças. Então vejam, no caso aqui do verde, eu tenho uma proximidade disso, ó, do acoplamento das pontas de cúspide de suporte com o fundo de sulco do dente, o fundo de sulco entre as cúspides, as vertentes triturantes do dente antagonista. No caso aqui em amarelo, é como se fosse um farol, né? Um semáforo mostrando verde, eu posso fazer ajuste oclusal. Amarelo é o mais ou menos, eu tenho que pensar um pouco. E o vermelho meio que está contraindicado, porque se eu for fazer ajuste oclusal, quanto mais longe tiver desse objetivo, eu vou comer o dente inteiro e não vou lograr êxito, né? Não vou atingir os objetivos que eu quero. Então veja aqui, nesse caso amarelo já está mais longe dos objetivos. E no caso em vermelho está super longe, já está no último terço. Então por isso que chama regra dos terços. É uma regra bem simples para a gente ter critérios se vale a pena fazer o ajuste ou se vale a pena pensar em outras alternativas. Então quanto maior a distância entre a ponta de cúspide de suporte em relação ao fundo de fóssula oponente, maior o desgaste dentário requerido para obtenção de contatos cúspide-fossa. Ou seja, menos é indicada a técnica de ajuste por desgaste. Aí eu tenho que pensar em outras alternativas. Então aí de novo mostrando, ó, aqui é verde porque eu tenho próximo do acoplamento ponta de cúspide de suporte vestibular inferior, palatina superior com os sulcos dos dentes antagonistas.
No amarelo eu já estou no segundo terço, já estou meio que longe. Então aqui é um caso assim que tanto pode dar certo quanto pode ter um prognóstico desfavorável. E no caso do terço mais longe, é vermelho, está contraindicado. Então, ó, tá no verde, eu posso usar a técnica do desgaste seletivo, que ela vai meio que dar certo, o prognóstico é bom. No caso amarelo, eu tenho que pensar em ortodontia, movimentações dentárias, para tentar encaixar os dentes, movimentar os dentes para que eles tenham um acoplamento melhor, sem que eu tenha que lançar mão de desgastes. E no caso 3, né, aquele caso que a gente tem longe do nosso objetivo, já está no último terço, no vermelho, a gente tem que pensar em outras soluções, por exemplo, prótese, por exemplo, cirurgia ortognática, porque a discrepância é muito alta. E para a gente fazer essa regra dos terços, o que a gente faz? A gente desgasta as vertentes. É uma regra mais simples, diferente de todas aquelas que a gente viu até agora. A gente desgasta as vertentes para tentar encaixar a cúspide. Se a cúspide é gordinha, assim, larga, eu vou desgastar as vertentes para eu favorecer que a minha ponta de cúspide encaixe na fossa do dente antagonista. Então eu vou desgastar primeiro as vertentes, né, que mantém os contatos cêntricos, antes de desgastar a fossa antagonista. Uma regra bem simples. Isso dá para treinar em modelos de gesso também, com Lecron fazendo desgaste. A gente vai observar que ocorre esse acoplamento mesmo. Outra regra, que é uma regra que eu falei lá no começo que vale para tudo. Não desgastar pontas de cúspide cêntricas. Então, se eu não desgasto o cúspide, eu vou desgastar a fossa do dente antagonista. Eu vou tentar aprofundar a fossa para evitar o desgaste da ponta de cúspide. Elas só são desgastadas naquele caso de exceção que a gente falou. Se a gente tem um movimento de excursão e toca nos movimentos de excursão, aí eu tenho que arredondar e diminuir essa cúspide. Significa que a cúspide que eu fiz na minha restauração ou no meu provisório, ela está mais alta. Eu preciso realmente diminuir o tamanho da cúspide. Ela está excessivamente alta. E a terceira regra é ajustar cêntrica sempre em primeiro lugar para obter os contatos em VIPs mais facilmente. Então a gente inicia o desgaste nas vertentes dessas cúspides, as vertentes triturantes, ou seja, é aquela regra do contato B com B. E caso esse contato ocorra entre essas duas VIPs, né, que é o B, desgasta-se aqui tem o contato mais próximo da ponta de cúspide, para favorecer o contato, o acoplamento na sua fóssula correspondente. E aí amplia-se essa fossa onde ela tem que se encaixar, caso necessário. Então, uma regra extremamente simples, vale a pena se debruçar também em relação a essa técnica. Segunda regra, quarta regra, quarto ponto dessa regra aí. Eliminar contatos em vertentes de dentes posteriores, né? Ou seja, evitar contatos invertentes, buscar os contatos serem o mais próximo do fundo de fóssula. E priorizar deixar contatos apenas em pontas de cúspides, preservando a cêntrica e eliminar as interferências em excursões. Que é tudo que a gente falou até agora de um jeito talvez mais simplório. E aí lembrando a frase do Dawson, né? Pontos atrás, linhas à frente. Quem puder pegar o livro dele, ele fala muito isso. Então, de novo aí o que a gente acabou de conceituar. Não desgastar cúspides cêntricas, desgastar vertente da cúspide cêntrica. Em caso de contato entre vertentes de cúspides cêntricas, desgastar o contato mais próximo da ponta. Em caso de contato de ponta de cúspide cêntrica, desgastar o antagonista, criando um platô ou ampliando a fóssula. Isso eu vou mostrar mais detalhado agora nos desenhos que eu fiz aí nos próximos slides. A exceção é quando a ponta de cúspide cêntrica também interfere em movimentos excursivos. Aí eu tenho que diminuir o tamanho dessa cúspide VIP. Então essa regra simplificada é a seguinte. A gente de novo lembra que nosso objetivo é encaixar a ponta de cúspide cêntrica em fossa de vertentes triturantes. E para isso, eu tenho 50% do papel disso acontecer
é o papel da ponta de cúspide, e 50% é da fossa. Tá? Então, eu quero aquele acoplamento. Para isso, o que eu vou fazer? Lembrem-se que a gente sempre vai evitar desgastar ponta de cúspide. A gente sempre tenta aprofundar a fossa. Mas tem alguns momentos que, para não desgastar a ponta de cúspide, eu tenho que forçar, nesse alargamento dessa fossa, eu tenho que forçar que ela vire um platô. Agora eu não estou pensando mais em tripoidismo. É uma regra simplificada. Eu vou ampliar a fossa para que ela pare num platô e tenha uma estabilidade que não é a de tripoidismo. É um outro tipo de estabilidade mais simples. Não é a ideal. E quando está muito longe, eu posso criar um platô falso. Eu posso criar um platôzinho onde não existe, para evitar também que eu tenha que fazer medidas mais drásticas. Então, eu posso criar uma espécie de um degrauzinho, assim, numa porção que não seja a fossa, para não ter que alargar a fossa excessivamente, né? E desgastar um montão de dente. Eu vou criar um platôzinho para ter uma estabilidade de fechamento aí que não seja no fundo dessa fossa. Então, aí é uma espécie de um quebra-galho, uma exceção, mas que também funciona. Mas não dá o tripoidismo, não dá a eficiência mastigatória que um tripoidismo dá, não dá aquele critério de estabilidade mandibular, de contatos stoppers, equalizers no sentido anteroposterior e nem de A, B e C no sentido vestíbulo lingual. Gente, finalmente nós terminamos esse assunto. O que eu peço para vocês fazerem agora é isso que eu estou mostrando aí nessa imagem. Fazer resumos de todas essas situações, imaginar o que está acontecendo, tirar dúvidas, fazer exercício nos manequins, fazer exercício em modelos de gesso com Lecron. Tudo isso é muito importante. Então, se vocês tiverem dúvidas, talvez seja importante vocês agora terem um momento de um estudo mais profundo, antes da aplicação prática no dia a dia. A vida de vocês profissional vai ser inteira isso. Montem em articulador, treinem o desgaste com Lecron, como eu falei. E é isso. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou interromper o compartilhamento. E com isso a gente encerra, finalmente. Eu também confesso que para mim também foi cansativo e difícil de ministrar essa aula, ainda mais no sistema remoto, né? No sistema de gravação de vídeos e depois a gente se encontra para tirar dúvidas. É extremamente desafiador também para o professor isso. Então a gente está no mesmo barco, a gente está batalhando juntos aí para tentar aprender isso, e o nosso desejo é que vocês realmente aprendam. Pratiquem, tirem dúvidas, estamos aí para isso. E que vocês, né, eu estava dizendo assim, que isso vai ser o dia a dia de vocês na vida profissional inteira de vocês. Que vocês saibam fazer isso com critérios, esses critérios que a gente mostrou, que vocês não tirem contatos oclusais excessivamente a ponto de ficar em infraoclusão, que não deixem contatos não axiais, que não deixem interferências em excursões da mandíbula. Então tenham em mente assim, contatos bilaterais simultâneos em cêntrica e ausência de interferências em excursões da mandíbula, e que não seja, para obter isso, eu remover a altura da minha restauração. Eu tenho que ter uma altura tal que me dê a estabilidade mandibular e que me confira a eficiência mastigatória também. Gente, eu agradeço muito. Foi um prazer assim fazer todas essas aulas gravadas do curso de oclusão. Quero dizer para vocês que vocês têm um amigo aqui, um futuro colega, né? Vocês vão se tornar futuros meus colegas, e sintam-se sempre respeitados e muito queridos por mim e por toda a equipe. Muito obrigado pela atenção novamente e espero que tenha sido proveitoso tudo isso. Bom estudo. Beijo em todos.